Abençoado cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, nos versos de número 2 e 3, está escrito: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quando nós meditamos nessa porção, a gente entende claramente a diferença que existiria entre um morto e um vivo. Que tipo de pensamentos tem um morto? Provavelmente nenhum, porque quem está morto já foi destituído da sua capacidade de manifestar a vida. O vivo, por outro lado, esse sim, não apenas pensa, mas consegue manifestar a essência da sua vida. O projeto adâmico nos levou para a morte por meio do pecado, que nos afastou de Deus e nos privou da manifestação da vida. A ressurreição que nós temos em Cristo, o Filho unigênito de Deus, que se entregou por amor de nós para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, Ele é aquele que nos resgata da morte, manifesta a vida dele em nós, e nós somos capazes, portanto, de manifestar a vida também. Pensando não nas coisas dessa terra como se nós fôssemos animaizinhos de um zoológico, visitado por quem quer que seja, e a gente está ali, ora dormindo, ora comendo, ora se reproduzindo. Não, é bem mais do que isso. É não pensar somente nas coisas que até os animaizinhos pensam. É pensar nas coisas que são do alto. E quais são as coisas que vêm do alto? São elas a paternidade que nós temos em Deus. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai Nosso. A segunda coisa revelada nessa mesma porção é a nossa identidade, quem Deus é e quem nós somos. Na paternidade de Deus, nós descobrimos que Deus é Pai e descobrimos que, por meio do sacrifício de Cristo, fomos feitos filhos. Mais coisa para a gente pensar do alto? Tem sim. Nós pensamos, por exemplo, que estávamos mortos e nascemos espiritualmente quando recebemos Cristo. E como todo nascimento, a gente nasce criança espiritual. E todo filhote, toda criança tem um destino: crescer até alcançar a estatura de adulto. Está aí revelada a paternidade de Deus, a nossa identidade nele, a comunhão que nasce dessa adoção na família de Deus. Esse nascimento nos põe crianças, mas nos desafia a nos tornarmos adultos, a crescermos até alcançarmos a verdadeira estatura de Cristo. E nessa comunhão a gente cresce com Deus, principalmente através do Espírito Santo, e com os irmãos também. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina que o homem é ferro que se afia com ferro. E por último, mas não menos importante, vem o desabrochar do nosso serviço. A gente existe para a glória de Deus, a gente existe para a restauração desse relacionamento de pai e filho, a gente existe para crescer até alcançar a verdadeira estatura de filho de Deus adulto, na comunhão com o Pai e com os nossos irmãos, e também para servir. Jesus disse que se você quer ser o primeiro, sirva a todos. E às vezes a gente, comparando isso com as coisas dessa terra, o umbigocentrismo desse mundo, o egoísmo, as pessoas só olham para si, é por isso que elas estão desgostosas e desgastadas. Os olhos delas estão voltados para si mesmos. E aí, ou elas estão enxergando a soberba dos acertos que elas acham que têm, ou a tristeza das falhas que elas cometeram. Quando a gente tira os nossos olhos de nós e a gente coloca em Cristo, a gente tem revelado a nossa paternidade em Deus, a nossa identidade em Cristo, a nossa
nosso chamado para crescermos até virarmos adultos espirituais, e entendendo que o irmão mais velho, os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. Quando a gente para de pensar só nas coisas da terra, muita coisa do alto se revela, e é sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa revelação. Escreve ela na tábua do nosso coração, de forma que a gente possa viver isso, Senhor. Não mais órfãos, mas filhos de Deus. Não mais criancinhas, mas desafiados a crescer até alcançar a verdadeira estatura de varão perfeito que é Cristo. Não mais inúteis, mas prontos para servir. É isso que eu te peço, Pai,